Sr. Deputado Ricardo Lume, o que nós estamos é nas fases de negociação. O Partido Popular Europeu, nós temos lá representantes. A Madeira tem uma eurodeputada do PSD que se está a empenhar muito nesta matéria e que está a fazer o seu trabalho de casa. É preciso que os Estados-membros, neste caso que Portugal e os restantes Estados-membros das restantes regiões ultraperiféricas, façam também o seu trabalho de casa. Porque só aí, só com um lobby muito forte das regiões ultraperiféricas, é que podemos lá chegar. E é por isso que pedimos o empenho do Governo da República, que o Governo da República reconheça esta matéria e que simultaneamente perceba que os cerca de 8 milhões de euros que a Madeira pode vir a perder nesta matéria, se o envelope financeiro for reduzido, que deve ser assumido pelo Orçamento de Estado. Senhora Deputada Silvia, a distribuição dos apoios na região autónoma da Madeira, como deve ser percebido, são 65% para a produção e cerca de 35% para o abastecimento. Portanto, o Governo Regional faz um privilégio sobre a produção. Em relação à comparação dos Açores, eu gostava que a senhora deputada Silvia se preocupasse e falasse sobre a diferença de apoios. De 540 milhões nos Açores para 200 milhões na Madeira, isso é que me preocupa, isso é que me faz confusão e isso é que não compreendo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Maciel, do Partido Social Democrata. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Miguel Iglesias, todas as formas de negociação, todas as formas que possamos encontrar para fazermos lobby, para defender as regiões ultraperiféricas portuguesas, as duas regiões ultraperiféricas portuguesas, para defender o sector primário, para defender a nossa produção local e para defender os nossos agricultores, são legítimas e fazem sentido. Mas o que é importante neste momento, no timing em que estamos, é perceber qual é a forma mais forte que nós temos de fazer política e de fazer lobby político por esta matéria. E a quem é que cabe essa responsabilidade? Já o dissemos e voltamos a referir. O POSEI é nacional. O POSEI é negociado pelos Estados-membros. Todos os Estados-membros têm regiões ultraperiféricas, beneficiam com a existência dessas mesmas regiões, quer por via das áreas de zona económica exclusiva ao nível marítimo, quer por via da diversificação do património natural e da biodiversidade. São aspectos determinantes e importantes para esses Estados-membros que os posicionam do ponto de vista da geopolítica europeia com uma frente completamente diferente em termos de posicionamento dentro da União Europeia. Isso não pode ser descurado, como também não pode ser descurado as dificuldades que os cidadãos que vivem nestas mesmas regiões passam e como não têm capacidade de usufruir dos mesmos benefícios do mercado único. Por isso, o que importa aqui salientar e ficar claro é: o Partido Socialista apoia ou não apoia que, se o Estado-membro falhar nestas negociações, nossa opinião, primeiro, é muito clara. Isto devia aumentar. Portanto, devíamos ter mais POSEI e não menos POSEI, porque os custos de produção aumentaram e porque os custos de transporte não foram reduzidos. E o que importa perceber é se o Partido Socialista da Madeira apoia a resolução no sentido de, se o Estado-membro falhar a negociação com a Comissão Europeia, se não for capaz de fazer um lobby transversal com todos os Estados-membros que têm regiões ultraperiféricas dentro da Europa, se está ou não está de acordo que seja o Orçamento de Estado a compensar as regiões autónomas portuguesas por esse mesmo diferencial. E também gostava de saber a opinião do Partido Socialista acerca da diferença que existe nesta matéria também sobre os 540 milhões de euros que vão para os Açores e os cerca de 200 milhões de euros que vieram para a Madeira entre 14 e 20. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Lume, o Sr. Deputado Nuno Maciel, do PSD. Sr. Deputado Ricardo Lume, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, se calhar era importante tornar público que o custo anual médio da água de rega aos agricultores madeirenses, que a média de 1 hora e 9 minutos custa 18 euros anos. Isto é o preço médio, 18 euros por ano, é o preço médio que um agricultor na Madeira paga pelo serviço, não sei se consegue perceber esta diferença, pelo serviço de prestação hidroagrícola. O serviço de prestação hidroagrícola inclui o fornecimento de um bem, inclui um recurso humano e inclui uma canalização. É isso que está em cima da mesa. E também gostava de saber
se o senhor deputado conhece ou não conhece as medidas que existem, por exemplo, por via do Prodram, e que podem ser usufruídas por todos os agricultores para a irrigação, para o abastecimento e para os tanques de água potável. Só não lá chega quem não quer. Conhecemos muito bem essa realidade, se calhar melhor do que o senhor deputado. Portanto, estamos muito à vontade nessa matéria. Muito obrigado. Para uma intervenção, terceira intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Maciel, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, senhoras e senhores presidentes. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Miguel Iglesias, a sua função está clara. Ficou perfeitamente definida aqui hoje, mais uma vez. Continua a ser o legítimo representante do governo de António Costa e da filial socialista na região. Quando nós dizemos aqui que a negociação do POSEI é nacional, que tem de ser o Estado-membro, e o Sr. Deputado, quando nós dizemos aqui e assumimos que todas as formas de negociação e de pressão são legítimas e que não abdicamos da nossa. Por isso é que estamos a fazer este trabalho, por isso é que estamos a trazer o assunto e estamos a dizer que ele tem que ser defendido conjuntamente entre as duas regiões ultraperiféricas portuguesas, pelo Estado-membro, junto da Comissão Europeia. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a nos posicionar claramente. Vossa Excelência continua a fugir e a querer deixar de fora quem tem por direito e quem deve ser o principal responsável por esta mesma negociação. Quem beneficia com as regiões ultraperiféricas e quem tem direito, quem tem que negociá-la junto da Comissão Europeia, que é o Estado português, que é o Governo da República. Mas Vossa Excelência continua a ser o fiel escudeiro que dá o peito às balas em relação a António Costa, continua com esse papel que nós vivemos com ele muito bem. Continuaremos a fazer o nosso trabalho. Continuaremos a fazer o nosso trabalho com seriedade e gostava de saber a sua última opinião, que não a disse, que é a diferença de financiamento entre a Madeira e os Açores, os 200 milhões de euros de POSEI para a Madeira e os 540 milhões de euros para os Açores. Gostava de saber a oposição do Partido Socialista da Madeira e o que é que tem a dizer sobre essa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Maciel. A intervenção e tem a palavra, dispõe de 6 minutos e 24 segundos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Miguel Iglesias, já lhe disse que estamos disponíveis para todas as formas, e elas são legítimas, de pressão desta Casa, do Governo Regional. O que não está claro e o que eu ainda não percebi é qual é a vossa posição cada vez que se pede a intervenção do Governo da República para mais numa matéria em que ele é o principal responsável. O que não está claro, e que continuo sem perceber, é se Vossa Excelência apoia que seja o Orçamento de Estado a compensar numa eventual perda de 8 milhões de euros que a região autónoma da Madeira pode vir a ter e que no caso dos Açores será superior a 20 milhões de euros se houver uma redução do POSEI. O que não está claro, o que eu ainda não percebi, é qual é a posição do Partido Socialista da Madeira em relação à diferença de valores que temos 540 milhões de euros para os Açores e 200 milhões de euros para a Madeira. Era isso que eu estava a clarificar, se era isso que ficasse bem presente nesta Casa, para todos sabermos de que lado é que nos situamos, com quem é que contamos e quem é que está disponível para fazer lobby pela Madeira, pelos madeirenses e pela agricultura regional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Maciel, do Partido Social Democrata, que tem a palavra. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Miguel Iglesias, então fica claro que Vossa Excelência concorda que seja o Orçamento de Estado a suportar o diferencial caso as negociações falhem, porque a recomendação tem 2 pontos a recomendar, fica ou não fica claro, e Vossa Excelência também concorda que se mantenha a diferença de tratamentos e de apoios entre a região autónoma dos Açores e a região autónoma da Madeira, onde para um lado canalizamos 540 milhões de euros e para o outro 200 milhões de euros. Parece-me que isso ficou claro, portanto, se Vossa Excelência concorda, estamos todos bem entendidos.